Era os anos 60 e os dois irmãos mais velhos, Filadélfio e Péricles, tiveram que ir embora para Recife para fazer faculdade. Numa época em que não existia celular, não existia quase nem telefone interurbano. Se quisesse fazer uma ligação, tinha que ir na Embratel, agendar um dia e um horário em que você ligaria para sua casa. E quando os meninos estavam se aprontando para ir embora para Recife, papai e mamãe caiu a ficha e eles entraram em parafuso, achando que agora os meninos iam se perder. E eu lembro que o pastor da nossa igreja chegou e disse: Filadélfio, Wanda, que é isso? Eu conheço vocês, sei como vocês criaram esses meninos. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e quando envelhecer, não se esquecerá deles. A primeira metade é de vocês, vocês fizeram. A segunda metade é de Deus, vocês acham que eles não vão fazer? E eu sei é que os meninos foram embora para Recife, daí há uns 3 anos chegou a minha vez de ir também para fazer faculdade e lá eu entendi na prática o que o pastor havia dito a meu pai e a minha mãe. Eu tinha 16 anos, queridos, e nós morávamos num edifício, numa república de estudantes. Nós éramos 5 estudantes morando num apartamento de quarto e sala, e esse prédio onde a gente morava só tinha, a maior parte era estudante e prostituta, porque o aluguel era barato, o apartamento relativamente grande, cabia várias camas na sala e várias camas no quarto. E no apartamento imediatamente encostado no nosso, havia 3 mulheres, e não eram suspeitas não, elas eram prostitutas mesmo. E eu lembro que eu estava um dia à tarde sozinho no apartamento, 16 anos, imagine, hormônio, testosterona vazando por tudo que era poro. Elas pegaram uma briga, uma delas correu praticamente nua no corredor, só de calcinha, e daquelas calcinhas que não cobrem nada. Querido, nos meus 16 anos me deu um desejo enorme de acudir aquela alma desvalida. Mas quando eu peguei no trinco para abrir a porta, eu me lembrei dos versículos que papai obrigava a gente a decorar. E naquele dia o versículo que eu me lembrei foi: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí eu puxei a mão do trinco. Aí depois ela gemeu e chorou de novo lá, eu fui pegar no trinco de novo. Aí o versículo que veio foi: prepara para te encontrares com teu Deus. Aí, meu amigo, com hormônio e tudo, não tem quem tenha inspiração. Aquela porta ficou fechada. Querido, o que segura é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem um Deus por trás dela que se responsabiliza por aquilo que ele promete. Um dia eu fui convidado para fazer palestra para os pais, era um mês de maio, Semana do Lar, e eu me preparei, eu estava lendo Timóteo, e o texto que eu estava lendo era 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 em diante, que diz: desde a infância tu sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. E ele continua dizendo: porque a Escritura é apta para ensinar, exortar, redarguir, corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas o que me impressionou foi aquela expressão: sábio para a salvação. Tem sabedoria para muito tipo de coisa, tem sabedoria para ganhar dinheiro, tem sabedoria para plantar roçado, tem sabedoria para criar gado, tem sabedoria para ser médico, tem sabedoria para ser engenheiro, e há uma sabedoria que é específica para ir para o céu. Sem ela, pode ser médico e aí não vai para o céu. Sem ela, pode ser qualquer outra coisa, não vai para o céu. E essa sabedoria para ir para o céu é a palavra de Deus. E aí eu fui com esse texto, eu digo: pronto, vou dizer às pessoas o que Paulo mandou dizer, o que Paulo disse a Timóteo. Quando eu cheguei, o salão estava lotado e eu entrei em pânico. Não porque o salão estava lotado, mas por causa do público. Era só criança do maternal, daquelas que sentam na cadeira e os pés não encostam no chão.
Quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com o meu Timóteo? Mas eu tinha preparado Timóteo, eu digo, vai Timóteo mesmo. Eu disse, alguém aqui já ouviu falar em Timóteo? Aí uma galeguinha que estava sentada na cadeira assim na frente, pulou da cadeira, ficou em pé e disse, Timóteo D'Alembert, é o marido de Letícia, que é sobrinha de Tieta. Tava passando um seriado na televisão, chamado Tieta do Agreste. Tinha um personagem feito pelo artista Paulo Betti, chamado Timóteo D'Alembert. Quando a menina disse aquilo, eu quis um buraco para eu me enterrar. Mas aí o Espírito Santo disse, não, bicho, é isso aí, ó, segue esse caminho. Aí eu cheguei e disse, alguém aqui já ouviu falar em He-Man? Aí um menino pulou e disse, He-Man é o príncipe Adams, depois que passa pela caverna de Grayskull, e até o braço ele levantou. E ele sabia quem era He-Man, quem era She-Ra, Gato Guerreiro, Esqueleto, Batman, Robin, Arqueiro Verde, tudo. Aí eu disse, alguém aqui já ouviu falar em Gideão, em Jefté, em Baraque, em Débora? E era um silêncio igual ao de um cemitério. E eu fiquei pensando, queridos, que um dia aquela menina que sabia tudo de Timóteo D'Alembert seria desafiada a mostrar a sinceridade do amor dela pelo colega de classe no banheiro do colégio. Se ela recebesse nessa hora uma carta de Paulo, olha, na hora de você decidir, decida com as sagradas letras que você já aprendeu do seu pai e da sua mãe. Seria seguro? Aquele menino que sabia tudo sobre a caverna de Grayskull e sobre o príncipe Adams, um dia ia ser adolescente, alguém ia chamar ele para dar um tapa num baseado ou para dar uma fungada numa fila de cocaína. E se ele recebesse uma carta do apóstolo Paulo dizendo, meu filho, se você tiver que decidir se cheira ou não cheira, se fuma ou não fuma, se entra ou se sai, decida com as sagradas letras que você aprendeu de seu pai e de sua mãe. Seria seguro? Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta não vão ligar o celular para você na hora que tiverem que tomar essa decisão. Eles terão que decidir com o que você já ensinou para eles em casa. Deus abençoe.